Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prézia, edição 132. A primeira edição desse podcast foi quase uma década atrás. O meu nome é Guilherme e eu estou conversando com meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme. Tava ajustando aqui ainda o áudio. Tá tudo rodando? Tá tudo rodando. Como que está o clima aí em Port Coquitlam? Está nublado hoje, mas nublado bonito. Tá bonito, né? Tá gostoso para andar lá fora, né? Não tá sol, mas tá agradável, né? Sim. No podcast de hoje a gente vai falar se eu tivesse que imigrar, ou eu diria assim, e você, né, Caio? Sim. Se a gente tivesse que migrar novamente para o Canadá, quais seriam as 5 coisas que a gente faria? E essas 5 coisas iriam garantir ou aumentar a chance de sucesso nossa de vir de novo para o Canadá. É como se fosse voltar no passado e hoje a gente está com 20, você 24, eu 28, vamos para o Canadá? Então, as 5 coisas que a gente faria para vir ter sucesso no Plano Canadá. Mas antes eu tenho uma surpresa. Sim, não, até porque o podcast passado nosso, a gente falou, era para quem já estava chegando já no Canadá. A gente trouxe um estudo de caso de uma pessoa que estava aqui com essa questão de emprego. Então, nesse a gente quer dedicar para as pessoas que estão começando. No Brasil. No Brasil, Então a gente gostaria de começar, eu acho que é uma boa ideia, né? Da gente mostrar algum livro para inspirar as pessoas no Plano Canadá. Para que câmera que eu mostro? A gente tem 4 câmeras aqui. Para aquela ou para essa daqui da frente? Posso mostrar para essa aqui da frente? Pode. Esse é o livro Driven, do Robert Herjavec. O Robert Herjavec, ele é um imigrante, a família imigrou para o Canadá na década de 60, eu acho que eles vieram da Sérvia. É um livro que eu ganhei de presente de aniversário da minha esposa em 2010. Tem uma dedicatória aqui que eu não vou mostrar. E você sabe o que é interessante desse livro? Esse livro é um imigrante de sucesso no Canadá. Deixa eu até mostrar a foto dele, que ele é um homem bastante bonito, né? Então eu vou mostrar aqui para a câmera número 2. Câmera número 2. Precisa dar número às câmeras aí. Câmera número 2. Esse é o Robert Herjavec. Ele participa do Dragon's Den, que é correspondente ao Shark Tank do Brasil. E há quase 10 anos atrás, a minha esposa me deu de presente esse livro. Esse livro é a história de como um imigrante que chegou com uma mão atrás e outra à frente no Canadá conseguiu ter sucesso aqui. Ele abriu uma empresa na área de tecnologia, de segurança de tecnologia, software, e ele ficou milionário. E é um cara super bacana, né, cara? Sim. Então vamos ver se todo podcast a gente traz um livro ou algo relacionado ao podcast, que pode ajudar as pessoas. E sabe o que é interessante do Robert? Sabe qual que é o segredo do sucesso dele como imigrante aqui? É uma palavra: humildade. Sim. Existe um capítulo do livro que o Robert comenta que, sabe o que ajudou a ele a criar a empresa dele? Ele começou a trabalhar num restaurante de garçom. E ele falou que esse trabalho de você atender as pessoas, conversar com as pessoas, às vezes a pessoa reclama e você ajuda a pessoa, né, dá um handle na reclamação da pessoa, ajudou ele, anos mais tarde, a criar a empresa dele, que é uma empresa de tecnologia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você trabalha de garçom, mas é que ele falou que desenvolver a humildade, começar de baixo, para ele foi essencial. No Plano Canadá dele. É legal também que aqui na parte de trás, a gente já vai passar pro podcast, mas é engraçado que ele fala da questão de foco, né? A gente fala do foco no Plano Canadá, tudo, e ele até colocou aqui, ó, na minha experiência de mais de 20 anos operando negócios, eu vi que a importância de você afiar, né, e manter o foco naquilo que você quer. Ele falou assim, eu tive sucesso em todas as decisões que eu fiz. Ele falou assim, não, ninguém tem sucesso em todas as decisões e você não deve nem esperar por isso. Olha só. Então esse livro ele é cheio de boas ideias. É um livro que vai te inspirar no seu Plano Canadá. Não sei se tem em português, mas fica a dica do livro. Então vamos falar das 5 coisas. Se eu tivesse hoje no Canadá, ou se eu tivesse hoje no Brasil, o que eu faria? Então vamos começar da primeira? Vamos. A primeira é, eu viria antes para o Canadá. Eu vim para o Canadá com 28 anos, o Caio veio com 24 anos. 24. E mesmo assim, todo dia, não há um dia que eu penso, por que eu demorei tanto tempo para vir para o Canadá? Por que eu quando eu terminei o colegial, eu já não vim para o Canadá? Eu acho que essa é a primeira questão que a gente coloca aqui, né? De vir antes, né? Porque acho que até quando a gente fala dessa questão de idade, a gente gravando um podcast, o nosso público, a gente tem tanto o público mais jovem que acompanha a gente, e também tem o casal com filhos. Então essas pessoas elas têm diferentes preocupações, diferentes obstáculos, né, que um jovem tem. Mas aqui, isso a gente já comentou, a gente tem até um vídeo no YouTube que a gente fala o que a gente faria se a gente tivesse 20 anos, né?
que uma das coisas é a importância de você começar o Plano Canadá ainda jovem, o quanto antes. Porque isso pode levar tempo, né? O Plano Canadá ele leva tempo. Ele vai consumir tempo seu ainda no Brasil e ele vai consumir, porque uma coisa que muita gente não lembra, o Plano Canadá ele vai consumir tempo seu aqui no Canadá também, né? Yeah. Então se você vem pra cá, você vem fazer uma faculdade e depois você vai trabalhar, o seu Plano Canadá aqui ele ainda vai estar rolando, né? In progress. In progress. E depois até você, a hora que você começa, aí você começa a se adaptar profissionalmente, você tem um emprego bom, isso daí pode levar uns anos, até aqui no Canadá. Então as pessoas esquecem dessa segunda parte do Plano Canadá. Por isso que o quanto antes você fizer, melhor vai ser. Então a gente tem duas mensagens, um para quem é jovem e outro para quem já está na faixa dos 30 e poucos e 40 e poucos anos. Para quem é jovem, não deixe para amanhã. Sabe por quê? Quando eu era jovem eu não percebia algumas coisas que hoje eu percebo. Não que eu seja velho, mas a gente, com o passar do tempo, a gente começa a compreender algumas coisas, né? Por exemplo, quando você é jovem, você está no ápice da sua saúde, no ápice da sua energia. Detalhe, você tem mais opções. Eu com 20 anos, eu podia fazer o que eu queria. Eu podia ir para cá, para lá, fazer esse curso, fazer aquele. Eu não era casado, não tinha filho. Então você tem um mundo aberto para você. E outra coisa, os seus pais ou responsáveis, eles ainda estão jovens. Então diversos problemas que vão aparecendo na vida com o decorrer dos anos, geralmente, provavelmente, por estatística, você tem menos quando você é jovem. Agora, Caio, vamos falar dos casais acima de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos que estão ouvindo isso e falam assim, poxa, e a gente, né? A gente tem também acho que uma boa, um comentário para fazer sobre isso. A gente já viu no Plano Canadá pessoas com 40 anos de idade com uma energia extraordinária de uma pessoa de 25 anos. Sim. Então não deixe que a sua idade, mesmo que você demorou para tomar uma ação, às vezes nem é culpa da pessoa. Realmente circunstância da vida. Circunstância da vida fez a pessoa só vir para o Canadá com 40 anos ou 35 anos. Não deixe que esse fator idade impeça você de desenvolver aquilo que você quer desenvolver aqui no Canadá. Até porque uma pessoa nessa faixa etária, ela tem coisas que o jovem não tem. Ela tem uma experiência profissional já provavelmente mais... ela tem mais experiência, tem mais, na maioria das vezes tem mais dinheiro, porque você tem um bem já que você de repente pode vender, né? Você já tem o seu salário, às vezes você já até fez sua poupança, você pode ter investimento, então você tem essas vantagens, você é mais maduro até, como pessoa, mais responsável. Você às vezes não reage tão emocionalmente como um jovem iria reagir, então tem as vantagens também, né? Só que daí você também tem a porcentagem das pessoas, né, com filho também. Que é onde você começa a colocar a sua preocupação, o seu foco. Sempre, a gente entende. Você vai vir para o Canadá, é sempre a sua preocupação. Onde que meus filhos vão estudar? Como é que é a creche? Quanto custa a creche? Saúde. Como é que funciona? Daí, algum problema aqui? Nossa, o meu filho ficou doente, ou eu não posso ir no college, ou aquela hora que eu posso trabalhar durante o college, só que daí não dá porque eu tenho que ficar nos meus filhos. Entendeu? Então você tem essas dificuldades também, mas não esquece que você também tem uns pontos positivos que um jovem não tem. Não tem, né? Eu percebo assim, como homem, as mulheres são mais responsáveis, geralmente elas adquirem mais responsabilidade mais cedo, né? Mas como homem, eu acho que o fato de você ter uma família, isso te dá mais foco e responsabilidade, né? Eu quando era jovem, eu era muito avoado. E aí isso daí vai te dando. Então a gente vê que muitos homens, às vezes eles estão vindo para o Canadá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, é o ápice da vida deles, de responsabilidade, de foco, de disciplina, né? Então não há nada de errado em você vir nessa idade. E isso até isso não deixa de ser um recado para os jovens, né? Fica atento a isso. Porque você é jovem, você acha, não sei o que, tá cedo ainda, só que você ainda não viu muita coisa, você, né, ainda tem é aquele negócio, quando eu era jovem também eu achei, nossa, não, né? O tempo não para. O tempo não para, eu sei o que eu tô fazendo, vai dar tempo, né? E daí depois que você cresce, você vê, nossa. Então acho que até é um chama-atenção até pros jovens, assim, um chama-atenção amigável. Fala assim, fique atento, porque o seu ponto negativo aí provavelmente vai ser o foco. Então eu posso também fazer um chama-atenção pros jovens? Pode. Você jovem, o tempo vai reduzir as suas chances e oportunidades de vida. Quanto mais velho você vai ficando, menos chances e oportunidade de vida você tem. Isso daí é quase uma lei da física. É muito difícil você ver o contrário, né? Então, fique atento a isso. Você acha que é jovem, que sua vida sempre vai ser assim? Não.
Comece agora. A gente responde, recebe mensagens a todo instante. Agora tem esse negócio de você poder mandar o áudio direct, que é uma maravilha, né? E a gente conversa com muito jovem. E a gente, toda vez que algum jovem, 20 anos, 19 anos, 8 anos, manda uma mensagem pra gente, a primeira coisa que a gente fala é: parabéns, não é cedo para começar o Plano Canadá. Sim, e não distrai, né? Porque eu lembro, quando eu era jovem, quando eu tinha 18, 19 anos, eu sempre quis ser pai jovem. A minha ideia na época, eu falei, não, eu quero ter filho mais cedo. Bom, não foi possível, o tempo passou. E hoje em dia eu percebo, nossa, ainda bem que eu não fui. Por quê, cara? Porque aquele não era o momento, sabe? Eu tinha outras obrigações pra fazer. Eu tinha que primeiro, eu tinha que migrar pro Canadá, tinha que fazer tudo isso, tem que estabelecer financeiramente. Então, depois, hoje em dia, eu olho pra trás e falo, nossa, ainda bem que eu não tive filhos mais cedo. Mais cedo. Porque isso daí às vezes tira o seu foco. Essa idade que a gente tá agora, 40 anos, é legal porque você já tem, né, os filhos e profissionalmente você tá numa fase que você tá refinando as coisas. Você continua, lógico, sempre, né? Você continua aprendendo, inovando, tudo, mas você já tá num nível diferente. E isso, pelo menos eu percebo que pra gente, né, eu acho que o interessante foi que inicialmente, quando a gente era jovem, a gente começou o nosso negócio, a gente chegou no Canadá, a gente abriu a agência de intercâmbio, né? A gente começou... foi bom. Imagina se a gente tivesse filho naquela época. Eu acho que a gente nem viria pro Canadá, talvez. Né? Dependendo das circunstâncias, você vai deixando pro futuro. Você pode arriscar mais em negócio, sabe? Vamos testar isso, vamos tentar isso, porque, né? Pô, jovem, né? A gente dividir apartamento, qual que é a perda aí, né? Então, assim... eu acho que é importante o jovem ele se tocar disso também. Né? Essa semana eu saí para caminhar, eu passei no Baseman, que a gente morava, da onde a gente criou o nosso primeiro negócio aqui no Canadá, que era uma agência de intercâmbio online, isso há quase 14 anos atrás. Foi a primeira e única agência online de intercâmbio para cursos do Canadá. Eu lembro quando a gente criou a agência, a gente criou, na verdade, um sistema que ele estava... o mercado não estava, lembra? O mercado não estava preparado. Não estava preparado. Porque você ia no nosso site, você podia montar o seu pacote de intercâmbio como se estivesse montando um lanche do McDonald's. Automaticamente. Automaticamente. Eu quero esse curso de um mês aqui, com essa homestay, com mais isso, e você vai, ele dava o total no final, pá. Assim, o mercado não estava acostumado com isso. As pessoas queriam conversar, né, na época. O mercado não estava esperando que tivesse um sistema de McDonald's para você comprar um intercâmbio. A última vez que a gente falou sobre intercâmbio, que foi um vídeo dessa semana, teve várias pessoas falando assim, volta com a agência de intercâmbio. Teve até um ex-cliente que falou assim, foi excelente o serviço que eles ofereciam. Né? Era show, ele colocou, né? Então eu pergunto para você, Caio, volta com a agência, cara. A gente está analisando. Dá uma mexida nesse mercado. Sim, Então, vamos para a terceira dica. Se eu estivesse no Brasil hoje, o que eu faria para vir para o Canadá? Eu não faria faculdade. Não, peraí, a gente tá pulando aqui. Não, a gente tá pulando. Ops. O ponto 2. Ponto 2. Eu risquei tanto aqui a minha folha que eu não vi. Ponto 2. Eu estudaria mais inglês no Brasil. Agora eu sei, muita gente às vezes tá pensando, não, vai falar de inglês. Ele vai falar a mesma coisa. Mas sabe qual é o ponto? O ponto é o seguinte, antes de você falar, ou passar o vídeo ou desligar, tem como você chegar no Canadá com inglês básico? Tem. O ponto é o seguinte, a gente recebe muita pergunta assim, tem como eu ir pro Canadá, o meu inglês não é muito bom? Ou, eu tô estudando inglês, o meu esposo, na maioria das vezes é o esposo, ele não tá muito animado com o estudo do inglês. Homem é mal-humorado, né? No Plano Canadá, você pega um casal, sempre o mal-humorado é o homem, né? E ele não... Um abraço pro Flávio. Um abraço pro Flávio. Um abraço pro nosso amigo Flávio no Brasil. Então a gente vê esse tipo de comentário com frequência. Tem como eu ir? O meu inglês não é muito bom. A resposta é tem. Você pode chegar no Canadá com inglês básico. Não existe esse negócio. Não, você não pode entrar com inglês básico. Só que... Tem um só que. A conta vai chegar depois pra você. E como que chega a conta, cara? A conta chega uma dificuldade maior, de repente, se você precisar entrar numa faculdade, de você conseguir um emprego. Um emprego qualificado. Emprego qualificado. Porque emprego de entrada você não precisa de muito inglês, né? Para trabalhar num restaurante. Não, mas mesmo assim, se você tem um inglês bom, é mais fácil. É mais fácil. Entendeu? Então, você
inicialmente você vai chegar no Canadá e falar assim, não, eu cheguei no Canadá com inglês básico. Só que as consequências, vai ter uma consequência por isso. Vai. Você vai pagar de uma forma o fato de você não ter se dedicado em inglês no Brasil ainda. Mas você pode falar assim, não, mas eu tô indo pro intercâmbio. Tudo bem, mesmo assim. Você pode vir para um intercâmbio de 8 meses, por exemplo, sendo que se você tivesse dado no inglês no Brasil, você estaria fazendo um intercâmbio de 4 meses, de 3 meses. Você economizaria, sei lá, mais de 5 mil dólares, entendeu? Então, você tem esse fator também. Até se você falar assim, não, eu vou fazer intercâmbio. Então, o negócio, tem como você chegar aqui com inglês básico? Tem. Só que vai ter uma consequência. Pode ser que você lide tranquilamente com essa... Pode... A gente já viu pessoas, né? Não, a pessoa chega com inglês básico e se vira e no final das contas. Só que você tem que estar. O que a gente tá falando, você tem que estar ciente disso. Que tem um prejuízo aí. Que tem um prejuízo. Em potencial, né? Em potencial de você fazer isso. Né? E antes que as pessoas falam assim, eu já sei que vocês vão falar sobre inglês, mas eu quero falar um negócio que a gente vê todo dia e a gente percebe que muitas pessoas ainda não se ligaram na nova realidade de como que você aprende inglês antes de vir para o Canadá. Antes, quando você está no Brasil. Na nossa época era, o que era? Escolinha de inglês, terça e quinta. Você estudava de terça e quinta ou de quarta e sexta, cara? Eu nem lembro. Você não lembra, né? Não, acho que era... eu acho que eu estudava de terça e quinta, escolinha de inglês. E aí o que era? O combo era, você faz escolinha de inglês, vai até o nível avançado, intermediário, e aí você vem fazer um intercâmbio. Tem pessoas que ainda acham que essa é a forma de você aprender inglês. E não é. Hoje em dia, com curso online, a quantidade de curso online que tem hoje, você pode conversar em inglês pelo seu laptop, pelo computador, né? Ou mesmo pelo celular, né? Então isso daí eu acho que revolucionou. Eu acho que tem pessoas que ainda não perceberam que existe uma revolução no mercado de ensino de idiomas em geral, não só inglês. Informação ficou mais fácil, ficou mais acessível e ficou mais barato. O que a gente quer dizer? Complementando o que você disse, Caio. É melhor você chegar no Canadá com inglês já mais avançado. E hoje é possível de você fazer isso ainda do Brasil. Sim. Pela primeira vez, porque quando eu cheguei aqui, era 15 anos atrás, era bem diferente. Não tinha isso. Não existia curso online de inglês. Não. Né? O máximo de tecnologia que você tinha na época era um curso em CD. Comprar livro, lembra o livro? O livro estudei que para vem com CD. Que vem com CD. Né? Era o mais alta tecnologia. Aí você tira o CD, coloca no computador, o CD tá riscado. Ou que você ou que você ia no site, tinha só a versão em texto de algumas coisas, mas não era nem muito, né? Você imprimia e tal, fazia os exercícios. Né? Então agora vamos pro 3, que eu quase falei o 3 no lugar do 2. O 3 eu não faria mais faculdade no Brasil. E eu percebo que, na minha geração, quando eu fiz faculdade na década de 90 no Brasil, era praticamente obrigatório. Você tinha que terminar o colegial no Brasil. Você tinha que fazer um cursinho. Você dava dinheiro para a escola, depois você dava dinheiro para o cursinho, e depois às vezes você dava dinheiro 2 anos por cursinho. É verdade. E depois você dava dinheiro para a faculdade. Eu percebo, e a gente vê isso direto, que quanto mais essa nova geração, o pessoal de 20 anos, não quer mais saber de fazer faculdade no Brasil. Principalmente quem já está falando assim, eu visualizo minha vida no exterior, eu quero ir para o exterior, eu quero ir para o Canadá. Essas pessoas já não querem mais fazer faculdade no Brasil. Isso é uma coisa que mudou muito, né? E a gente tem percebido isso. Até em termos de curso online, né? Hoje tem como você iniciar o seu aprendizado em alguma área de forma online, tá? Da mesma forma que a gente estava falando do inglês. Tem como você adiantar isso. O Google tem curso hoje em dia, né? Ô Caio, aonde que você vai aprender sobre rede social? Você vai aprender numa faculdade ou você vai aprender com quem tem sucesso com rede social? E tem um curso. Na verdade, isso você só encontra na internet. Sim. Agora um detalhe, né? Eu estudei 4 anos de faculdade no Brasil. Eu poderia ter estudado 2 anos de college aqui no Canadá. Sim. Então, se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria faculdade no Brasil. Só que aí tem acho que um detalhe que acho que é muito importante para o pessoal que está vindo fazer faculdade, independente se você já fez faculdade no Brasil ou não. É o seguinte, eu iria combinar a minha paixão, o meu interesse, com algo que tem futuro, que tem demanda no mercado de trabalho canadense. Porque muitas vezes a gente vê o seguinte, não, você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim, você tem que fazer aquilo que você gosta, mas você não pode fazer algo que não tem mercado, que não tem profissão, não tem oferta de vagas. Né? É você saber combinar. Se você está vindo fazer um college aqui no Canadá, pega um college que tem alta demanda de emprego aqui. Não fique só na sua paixão. É aquilo que a gente comenta, você tem que saber validar a sua ideia.
E porque isso é um conceito que você traz nessa parte de negócios, né, de business, que é como é que você faz para validar um produto antes de colocar ele no mercado. E você tem como você fazer isso também com o mercado de trabalho que você vai procurar por emprego. Entendeu? Então, a ideia é como que você pode validar se aquele curso que você está fazendo, se há uma demanda. Entendeu? Então, a primeira coisa, que nem teve uma vez que a gente teve um post, até recente, na área VIP, que não foi o post da semana passada, do podcast da semana passada, foi um outro, que a pessoa estava comentando a respeito da dificuldade dela entrar no mercado de trabalho, eu acho que foi na província de Alberta, eu acho que foi. Ou no interior de Ontário, uma dessas duas. E a pessoa falou assim, não, porque eu percebi que não eu tô tendo dificuldade de entrar no mercado. Mas daí eu fui dar uma pesquisada, ou seja, eu fui fazer a validação. O ponto é o seguinte, hoje em dia, se você buscar as tendências de mercado, tem como você buscar qual que é o outlook que eles chamam da profissão esse ano. Você vai em sites de emprego, você vê a quantidade de vagas, você lê as vagas dentro da posição que eles estão oferecendo, você pega quais são as principais keywords, os segmentos do mercado, e daí você observa que não. E outra, você procura por colleges. Se tem colleges oferecendo, se tem um número considerável de colleges oferecendo aquele curso, é porque tem uma demanda, porque o college ele responde à demanda econômica, é um termômetro da demanda. Então, existem diversas coisas que você pode fazer para validar a ideia dessa profissão ou do segmento que você está escolhendo. E daí você une junto com aquilo que você gosta de fazer. Entendeu? Então, é interessante que você faça a validação da ideia do mercado de trabalho. Então é por isso que tem tanto oferta de college de enfermagem. Você liga a TV... Lembra quando a gente veio pra cá? Sim. A gente tinha TV a cabo no nosso basement. Você ligava a TV, no comercial sempre tinha propaganda de curso de enfermagem. Você vê nos ônibus, às vezes por Vancouver, college, propaganda de college de enfermagem. Você vê, aí é engraçado, né? Aí você vê programa de imigração para enfermeiros, você vê programa de imigração para pessoal para tomar conta, né, de idosos. E você começa a observar que tem como você validar isso. Entendeu? Caio, ainda falando dessa questão de que eu acho que é essencial, de que curso eu devo fazer no Canadá. No Brasil, para você ter sucesso, tem que ser um curso de graduação. Eu vou ser médico, vou ser dentista, vou ser engenheiro. Jornalista não. Jornalista não é. Não, eu vou ser publicitário, né? E aqui você pode ter sucesso profissional numa área técnica. Você pode ter o meu sucesso profissional numa área técnica. Por exemplo, a gente tem amigos que eram engenheiros mecânicos no Brasil que eles são da parte técnica de mecânica de automóveis. Sim. Isso daí não impede eles de crescer, de ter uma vida próspera aqui. E sabe por quê? Essa parte da área técnica, eu não sei... Será que a tradução é área técnica mesmo, seria no Brasil? Ou trades, né? O pessoal da área de, vamos supor, eletricista, né? Marceneiro. Aqui... Técnico de consertar máquina de lavar roupa, né? Aqui, o interessante é que no Canadá isso é muito diferente do Brasil. Porque no Brasil, isso não é uma profissão bem vista, sabe? É uma coisa que você vê, a pessoa às vezes não tem uma qualidade financeira, um poder aquisitivo. Já aqui é diferente. Entendeu? Essas pessoas, elas podem ganhar muito bem aqui. Né? Tem inclusive programa de imigração só para essas pessoas. Né? A categoria do Express Entry Skill Trades é dedicada a essas pessoas. Tem uma categoria inteira disso. Então foi até um site aqui, se a gente esquecer de colocar na descrição, tem aquele site que é careersinconstruction.ca, que a gente já mencionou antes. Qualquer coisa a gente coloca na descrição, se a gente esquecer, coloca o comentário que a gente coloca aqui. Na verdade o site ele mostra todas essas profissões, essa pesquisa, como é que você faz para exercer essas profissões no Canadá? E a gente vê as pessoas perguntando pouco sobre essas profissões, né? Eu fico muito feliz quando falam assim, eu quero trabalhar com gastronomia. Excelente área aqui no Canadá, porque você não vai ter concorrência pelo menos dos brasileiros, porque eu não vejo ninguém querendo trabalhar nessa área. Marcenaria, né? E aí por aí vai, né? Body shop, aqui, funilaria. Pô, eu nunca vi ninguém perguntando pra gente isso. É uma excelente área. O que bate de carro perto de casa lá é impressionante. A quantidade de batida que eu ouço quando eu tô jogando videogame. Se eu tivesse nessa área, eu iria abrir uma oficina na esquina da sua casa. Não, você não sabe. Tem tanta batida na Kingsway, que é a região que eu moro, né? Se você andar na Kingsway, a quantidade de funilaria que tem naquela avenida é impressionante. É funilaria e encanamento. É plumber, né?
encanamento. O grande problema, acho que, de ter funilaria aqui em BC é que você tem que ser assim com a ICBC, né? Com o seguro. Você tem que estar... aqui não... funciona diferente. Então, a gente já falou sobre que a gente não faria faculdade no Brasil, mas tem um detalhe. As pessoas que estão vindo fazer faculdade aqui não impede delas fazerem... eu já fiz faculdade no Brasil. Vem, faz uma nova faculdade e tem uma mentalidade de imigrante, né? Acho que é uma coisa importante também a comentar. E uma mentalidade estratégica. Que você não está só aprendendo na faculdade. A faculdade está te dando permissão para você trabalhar, fazer network e entrar no mercado de trabalho canadense. O grande legal de você vem fazer faculdade no Canadá é você entender qual que está sendo o foco do college. Por mais que às vezes por mais que o currículo do college ele esteja desatualizado, na maioria das vezes ele está desatualizado, normal, a gente já comentou isso várias vezes, é natural isso, todo mundo sabe, mas você consegue entender qual que é a direção daquela profissão, você consegue criar um network com pessoas e você começa a molhar o pé naquela área, é isso que é legal, né? O college ele não vai te dar a garantia de que você vai ter sucesso na parte de conseguir por emprego, nada, mas ele vai te ajudar nisso. Até, você pode te ajudar até a como você navegar inicialmente nesse mercado de trabalho, como você conseguir um primeiro emprego. Tem college que oferece esse tipo de ajuda, né? Mas vai depender muito de você. Só que o que a gente recomenda é que você vem fazer college no Canadá, você tenha uma mentalidade, continue tendo uma mentalidade estratégica do seu plano no Canadá. Às vezes a pessoa vem estudar aqui por 1 ano, 2 anos, depois vai poder trabalhar, e a pessoa fala assim, cheguei no Canadá, eu ainda tenho 1 ano de college, 2 anos, depois eu vou poder trabalhar, então deixa eu ir, eu sou um estudante agora. Não, continue com essa mentalidade estratégica e assim, tente resolver as coisas o quanto antes. Eu lembro que uns anos atrás eu fui para Vitória, fazer uma entrevista com um assinante da área VIP, e lá eu encontrei um outro assinante da área VIP que tinha chegado em Vitória, acho que 2 dias antes. Tem até um post dele no nosso grupo com a foto que eu tirei com ele no hotel. E daí, naquela conversa, ele estava vindo para estudar. E eu falei uma coisa para ele. Eu falei assim, tente resolver as coisas o quanto antes. É engraçado que anos depois, quando ele migrou tudo, ele comentou comigo. Ele falou assim, até hoje eu lembro daquela... Porque a gente saiu pra tomar um café só por 1 hora, que eu tinha de manhã. E ele falou assim, eu nunca me esqueço, quando você chegou pra mim na cabeça, ele falou assim, tente resolver as coisas o quanto antes. O que você quer dizer com isso? Não deixa pra depois. Não fica com esse negócio, não, eu vou estudar no Canadá, aí eu vou trabalhar o meu Post-Graduation Work Permit, aí eu vou ter a qualificação pra eu poder aplicar pro Ex-Present, porque eu vou completar 1 ano de trabalho no Canadá. Entendeu? Então você tá falando assim, o que vai acontecer daqui 3, 4 anos é o meu plano Canadá, é a imigração. Não, por que você não tenta conseguir uma oferta de emprego durante o college? Sabe? Ou assim que você ou você já começa a tentar trabalhar na sua área. Ou pesquisar, né? Entrou no college, quebra o mercado, entra no mercado de trabalho quanto antes, qualquer emprego. A partir dali, você já começa a tentar mover para uma coisa mais entry level, um trabalho de entrada na sua área. Para quando você receber, ou durante esse tempo você já pode de repente ter uma oferta de emprego e migrar através de um programa provincial, ou a hora que você conseguiu o seu Post-Graduation Work Permit, que é a permissão para trabalho depois da faculdade, você já está num emprego bom já na sua área, entendeu? O quanto antes, sabe? É você tentar resolver as coisas o quanto antes, não deixa para depois. E também você não sabe nem as regras de imigração, o né? que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma vez eu conversei com uma pessoa na rua, eu perguntou, você já está trabalhando? Ele falou assim, ainda não. Porque o meu Post-Graduation Work Permit, o visto que eu vou receber assim que eu terminar o college, ainda não veio, eu ainda estou estudando, né? Eu falei assim, o que você está fazendo? Você já está pesquisando o mercado de trabalho, já está entrando em contato? Não, porque eu ainda não tenho Post-Graduation. Eu falei, não, você já começa agora a pesquisar, entender, ver, já mapear onde que você vai atacar, metralhar o seu currículo, né? Onde que você vai tentar uma oferta de trabalho, né? Então dá para fazer coisas paralelas sem necessariamente você ter que trabalhar, né? Sim. Acho que é uma coisa importante, né? Você ir já fazendo isso, né? Pô, Caio, eu até me lembro de uma história de network. Você falou que quando entra na faculdade, você já começa a conhecer pessoas que começam já a te fazer o network. Sabe qual que foi o meu primeiro network? Quando eu estava na escola de inglês e eu estudava com os mexicanos. Na primeira semana na escola de inglês, os mexicanos chegaram para mim e falaram assim, ¿Usted quieres trabajar na construção? Eu falei, não, peraí, trabalhar na construção civil? Eu não tenho permissão para trabalhar. Ele falou, so what?
So what? Eu falei, não, eu não vou, isso aí é trabalho legal, eu jamais vou fazer trabalho legal, né? E eu lembro que os mexicanos na escola de inglês já tinham um network. Já tinha uma... Ó, tô falando aí uma coisa que já aconteceu aí já 14 anos atrás. Eu falei, não, eu não vou trabalhar nisso, daí é ilegal, o meu visto não permite isso. Né? E eles não estavam nem aí. E aí depois disso o governo canadense cortou ali, visto, porque eles não precisavam de visto para vir estudar inglês. Aí cortou, eles sumiram por um tempo, né? E eu tenho até um abraço pra eles, que eu achava eles muito gente boa, os meus amigos mexicanos, apesar deles fazerem essas coisas que eu não concordava. O brasileiro se dá bem com o mexicano quando vem aqui, é normal, né? Você vê aqui, é bem parecida, né, a cultura, né? Eles são bem gente boa, apesar disso daí que eu discordo. Né? Sim, mas é brasileiro também. Mas brasileiro também. No Brasil, você vê Brasília, né? A quantidade de coisa... e brasileiro também trabalha ilegal aqui. A gente já viu diversos casos, né? Isso daí daria um podcast. Acho que você trabalha mais do que você pode trabalhar com o seu visto de estudante. Ou você trabalha sem a permissão. Sem a permissão devida. Você vem aqui com visto de turismo, você não pode trabalhar ou durante um curso de inglês e trabalha. Ou mesmo numa faculdade, você trabalha mais do que 20 horas. Né? Isso daí a gente vê direto. Né? Sim. A gente observa isso. Isso daí precisa tomar cuidado. Mas isso é um tema para um próximo, acho que até podcast. Vamos abrir a caixa preta nesse podcast, cara? Vamos? Não, deixa pro próximo. Assim, a gente anota a pauta pro próximo. Deixa eu anotar aqui. Para um podcast futuro, né? Falar de quem está trabalhando mais do que pode no visto estudante. Então agora vamos para a quarta dica. Se eu tivesse que vir para o Canadá de novo, né, fazer tudo de novo, primeira coisa, eu daria preferência para o interior do Canadá. Isso daí é uma coisa que a gente colocou em pauta há 2 anos atrás, no começo do ano passado, né, quase 2 anos atrás, porque a gente via que as pessoas... Mas a gente já fala de Manitoba já. Já há muitos anos, mas a gente enfatizou mais, intensificou mais essa questão já a partir do momento que o Brasil entrou numa crise tremenda, o real não vale mais nada, cada vez as pessoas precisam economizar mais dinheiro para vir para o Canadá e mesmo às vezes não é suficiente. Quer um exemplo? Eu estava conversando por áudio com um menino de 19 anos, o Arthur, até mandar um abraço para ele, muita gente boa, né? Ele queria ser policial no Brasil e acabou desistindo, porque imagina, a situação no Brasil, você ser policial no Brasil é incentivo zero, né? E aí eu perguntei para ele, Arthur, você quer vir para o Canadá? O meu sonho é emigrar para o Canadá. Eu falei assim, você já está pensando em vir estudar inglês aqui no Canadá? Ele falou assim, não, eu estou indo estudar inglês na Irlanda. Eu falei, por quê? Eu pesquisei inglês, eu não tenho dinheiro. Aí que tá, tem muita gente no Brasil que está com dinheiro contado. Acho que a maior parte das pessoas está com dinheiro contado, né? Ele falou assim, eu pesquisei, se eu for, eu estou dizendo o que ele falou. Se eu for estudar inglês na Irlanda, eu posso trabalhar enquanto eu estudo. Falou que a regra lá é diferente. Eu não sei da regra da Irlanda, mas ele falou que é diferente, né? Eu até falei, Arthur, você já pesquisou o interior do Canadá? Talvez não seja tão barato quanto a Irlanda, mas talvez seja mais próximo aí do que você pode pagar, né? E é um dos motivos que a gente... Porque a grande parte da pauta que a gente traz aqui no podcast, nos vídeos do YouTube, é devido ao contato, é devido a gente ouvir muito os nossos seguidores. E a gente também tem a parte da área VIP, onde a gente tem uma proximidade com o pessoal, com os posts, com os tópicos lá. Então, o que a gente trouxe esse debate a respeito de você ir para o interior na verdade, devido à proximidade que a gente tem com os nossos seguidores. Da gente saber quais são as reais dificuldades que as pessoas têm. Hoje em dia você pergunta para a pessoa, por que você não está no Canadá hoje aqui? O que está te deixando travado no Brasil ou travado? Porque é o dinheiro. 98% das pessoas vão falar o dinheiro. É dinheiro. Entendeu? Então nada mais justo e honesto do que a gente propor para as pessoas outras alternativas e falar assim, você quer saber? Tem essas outras alternativas. Você já chegou a considerar essas outras alternativas? Entendeu? Porque existe outra alternativa, né? Ou não tem problema nenhum você ir para o grande centro, Vancouver, Toronto. A gente veio numa época muito diferente, né? A gente veio numa época muito mais barato. Vancouver era muito mais barato. Quem mora aqui há mais de 10 anos sabe que Vancouver mudou drasticamente nos últimos 10 anos. Vancouver começou a mudar em 2008 para 2009 porque devido às Olimpíadas de Inverno, entendeu? A partir daí o preço ele começou a subir e nunca mais parou. Dobrou. O preço de aluguel dobrou. Era $1.500. O pessoal às vezes não sabe. Dava para alugar um apartamento de 2 dormitórios no centro de Vancouver por $1.500. Eu morava Hoje é 3 mil no mínimo para você alugar. Eu morei numa cobertura, para quem conhece Vancouver, eu morei numa cobertura em False Creek, lá em Yaletown. Você era solteiro, essa época foi boa, hein, cara? Em Yaletown, lá em região de False Creek.
Eu pagava 1.500 e pouco por mês. Hashtag Caio volta pra cobertura. Porque eu gostava do churrasco na cobertura. Era legal, era bom. legal. Na época você já dava aula na faculdade, nas principais faculdades aí do trabalhava de design. duas quadras de casa, né? Pô, aquela época foi boa. Aquela época foi boa. Mas eu já tava casado, então... Você já tava o Felipe já tinha acabado de nascer. ele tinha acabado de nascer. Mas olha que interessante. A Hannah estava a caminho. A Hannah estava a caminho. É engraçado que tem foto do meu casamento que o Felipe, meu filho, tá na foto. Né? Você vê que realmente mal calculado. Mal calculado, eu não tenho paciência, realmente, cara. Eu tenho que confessar pra você, cara. Eu, como que chama? Eu estiquei demais as marchas do carro. Né? E... Eu nem sei mais o que eu tava falando, quando a gente traz quando a gente fala a respeito do interior do Canadá, é por isso. É pelo, assim, a proximidade, o respeito que a gente tem com as pessoas que seguem a gente, que fala assim, ó, tem alguma outra alternativa? Entendeu? O que eu posso fazer? Não dá pra eu, entendeu? Pra ir pra Vancouver. A gente não tem o poder de abaixar as coisas em Vancouver, né, ou Toronto. Mas a gente já colocou todas as soluções possíveis. A gente já trouxe as cidades do canadense, já fez vídeo de custo de vida. A gente já falou assim, inclusive, você não quer, você quer ir para um grande centro, para uma região mais movimentada, tal, mas você não quer pagar por estar no grande centro? Tem o interior de Ontário, que tem muita opção no interior de Ontário, né? E Vancouver tem um custo elevado? Tem. É possível você executar o seu plano Canadá em Vancouver? É possível. É só você estar ciente de tudo. O que a gente fala é, você tem que estar ciente daquilo que você está fazendo. Entendeu? Porque a pior coisa que a gente vê, como a gente já viu recente, a pessoa chegar em Vancouver e falar assim... Eu não sabia que era tão caro. Eu não sabia que era tão caro. Entendeu? Sabe? É isso que às vezes dói o coração. Você vê a pessoa, chega aqui e a pessoa fala assim... A agência não me informou direito. Ou a agência não me informou, eu achei que esse dinheiro fosse dar, ou de repente eu tava aqui em Vancouver e... coisa que a gente já viu acontecer, deu um problema ou numa conversão de dólar. Lembra quando o dólar deu uma... Eu acho que foi o quê? 1 ano atrás, mais ou menos? Que deu uma... Foi antes das eleições? Acho que foi antes das eleições. Né? Que tinha pessoas aqui que a pessoa ficou preocupada, porque ela tava com dinheiro em real no Brasil ainda e sacando. Pré-eleição. Foi durante a pré-eleição. A época da pré-eleição. E daí você vê a pessoa sacando muito menos. Se você tá numa cidade que é mais barata, ou você mora numa região de Vancouver mais barata, mais afastado, de repente pode, né? Às vezes você... aí que tá. O impacto é menor, mas você tem que estar ciente disso. Você não pode esconder isso, né? Por isso que a gente abriu a caixa preta e falou assim, ó, tem todas essas opções. Você agora, inclusive, comentou que esse jovem, o Arthur, tá indo pra Irlanda estudar inglês. A gente não tá recomendando que a pessoa vá pra Irlanda, mas olha só o que ele tá fazendo. Ele falou assim, ó, ele não tem outra alternativa. Eu vou estudar inglês na Irlanda, porque lá eu posso trabalhar e depois eu vou pro Canadá. Eu acho que não precisa de visto pra Irlanda, né? Comunidade europeia, né? De repente, é mais fácil também isso. É bem mais simples. Pô, a gente tá quase falando... É quase Irlanda pra brasileiros. Não, aqui, é só pessoal. Para por aí. Não, Daqui a pouco o pessoal não vai mais querer vir pro Canadá. Ou começar a estudar inglês na Irlanda. Olha só. É que nem o pessoal que vai estudar medicina em Cochabamba, na Bolívia, e depois trabalha no Brasil, né? O pessoal vai estar estudando inglês na Irlanda e depois vindo fazer college no Canadá. Mas a gente tava até conversando sobre... Porque a gente não é a favor. A gente tava até comentando sobre essa mensagem do Arthur ontem, que, né, a gente tava conversando... Ele citou essa questão da Irlanda. É porque ele é jovem, ele tem 19 anos. Ele tá pensando ainda ter uma experiência. E, pô, tem a parte legal do intercâmbio. Entendeu? Tem a parte legal, eu lembro. Eu fiz intercâmbio aqui, é legal. É legal. Chega no país. Vancouver é legal, né? Pra intercâmbio. Vancouver, foi super legal. Sabe? Tem a parte legal do intercâmbio. Então, às vezes, o fato dele ser jovem, com 19 anos, eu falo assim, bom... Deixa eu ir pra lá, tem tempo, eu vou lá, estudo aprendo inglês, tenho uma experiência, depois a gente vê. E eu falei pra ele, olha... Cada situação, né? Eu falei assim, ó, independente do que você escolher, eu tô vendo que você tá muito focado em querer aprender inglês, que é o primeiro passo. Sim. Então se você está com 19 anos, imagina com 21 anos ele já sabe falar inglês. Esse é o cara que você jamais pode colocar um freio nele. Realmente... Arthur, continua acelerando que você está mandando muito bem. Não é verdade? Ele já está com tudo mapeado, né? Então eu acho que quem quiser saber mais sobre esse tema, é muito simples. Vai no YouTube, digita Présia, né, o nosso sobrenome, e coloca interior. Ou custo de vida. Que daí vai ter... Você vai ter informação suficiente para começar a sua pesquisa sobre o interior do Canadá. Então, Caio, a gente está quase terminando esse podcast. Vamos para a última dica, para fechar o podcast? Vamos lá. Última dica.
procure entrar o mais... A gente já falou sobre isso no Correr, mas acho que vamos fechar com essa nota, que isso daí é uma das coisas mais importantes. Não, pode ir. Então. Pode ir? É porque eu ia fazer o call to action, tipo, o podcast anterior, mas fala. Porque aí você faz, né? Procure entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho. A gente tem contato com centenas de brasileiros aqui no Canadá devido à nossa comunidade da área VIP. E a gente vê isso, que as pessoas que que conseguem entrar de forma mais fácil no mercado de trabalho são aquelas que já chegam aqui, não importando a vaga, aceita a vaga, que é os entry-level jobs. Eu consegui uma vaga para trabalhar num restaurante, eu consegui a vaga para trabalhar num supermercado ou numa loja, colocar coisa em prateleira, hotel, não importa, num hotel, na recepção. Né? Eu fui lá no primeiro... Isso a gente vê direto na área VIP. No primeiro mês, ou depois de 2 semanas no Canadá, eu já estava trabalhando. Essa é a melhor forma de você começar. Eu acho que essa dica, eu acho que é a principal dica. Se eu viesse para o Canadá, eu iria... Complementando, eu iria para o interior do Canadá, possivelmente, ou iria considerar o interior do Canadá, e já chegaria, não importa se eu tenho qualificação no Brasil, se eu já sou formado no Brasil, já tenho experiência de trabalho qualificada no Brasil, eu iria pegar um trabalho de entry-level job já para iniciar a minha vida aqui no Canadá. Porque as pessoas não têm ideia, Caio, de quando você pega um emprego simples, por mais simples que seja, a quantidade de pessoas que você vai conhecer, a quantidade de contato que você vai fazer, você vai ter uma referência, uma carta de referência de um empregador canadense dizendo, olha, o Caio trabalhou comigo, por mais simples que seja o trabalho. Ele é um cara gente boa, um cara de grupo, eu recomendo. Isso aí já faz a diferença aqui no Canadá. Faz diferença. Lá na frente, quando você for buscar um outro emprego, vai fazer diferença. Então você tem que subir o degrau. Você pode subir o degrau rápido. Né? Você pode... Pode, a gente vê isso. Você pode conseguir um emprego, depois você consegue outro e vai indo. A respeito desse tópico, o podcast passado que a gente gravou, o 131, né? Ele foi inteiro focado nessa questão de emprego, né? Entry-level dos degraus, né? Então eu acho que até recomendo, se você quer saber mais a respeito desse tópico, ouça o nosso podcast anterior, porque a gente dedicou exatamente nisso. A gente pegou um caso de uma cliente nossa que estava em Vancouver com dificuldade para conseguir emprego, entendeu? Então a partir daí a gente desenvolveu o podcast, a forma que a gente poderia ajudar lá, né? Cara, perfeito. Eu gostaria de fazer mais um lembrete antes da gente terminar o podcast, que a gente acabou de gravar, o Caio teve que até apagar a lousa aqui. Eu apaguei. A gente acabou de gravar uma masterclass que a gente vai detalhar, a gente vai entrar assim, em detalhes sobre tudo isso que a gente conversa aqui no podcast. Vai ser uma masterclass de como você sair do Brasil, vir para o Canadá, uma masterclass de como você aumentar suas chances de imigração aqui no Canadá. Ela vai ao ar, possivelmente, a gente vai confirmar a data, no final de julho agora, nesse mês de julho de 2019. E vai ser um evento gratuito, vai ser durante uma semana, né? Provavelmente a última semana de julho. E para você se cadastrar, para você participar da Masterclass, basta você entrar em planocanadá.com, coloca o seu nome e seu e-mail, que você já vai estar na nossa lista de e-mail. Agora, se você já recebe os nossos e-mails, não precisa fazer nada, não é isso, cara? Não precisa fazer recadastro, não precisa cadastrar 2 vezes. Né? Sim. Então a gente gostaria de agradecer. Eu acho que é isso, né, cara? Acho que é isso. Então a gente gostaria de agradecer a todos que assistiram esse podcast. É sempre um prazer. É o melhor momento da semana gravar o podcast, né? Se bem que eu gosto de também gravar andando. Sim, né, sim. Cara? A gente, agora, depois do almoço, a gente tem que gravar. A gente precisa gravar mais vídeo agora. Então, um abração para todos. Muito obrigado por fazer desse podcast líder de audiência em assuntos relacionados ao Canadá. Muito obrigado a todas as mensagens, a todos os milhares de views que vocês estão nos dando. A gente só tem a agradecer pelo sucesso desse podcast. E o sucesso é você que está do outro lado, comentando, mandando pergunta, mandando palavras de incentivo. Então, thank you very much, merci beaucoup. Exatamente. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.